TV Web Ronco do Mar, nós vamos conversar sobre literatura com a professora de língua portuguesa, né, do Estado, a professora Daniele Coelho. Professora, você falou de que você chegou em Paracuru. A sua origem, fale pra gente como foi. A minha história de origem é uma história muito interessante, né? Porque eu sou filha de paracuruense, eu sou filha da professora Ivanice, que também foi professora do Estado aqui, que também é filha de professora do Estado, que é a professora Maria do Carmo. E a minha mãe conheceu meu pai por carta, nos antigos anúncios, né, de revista. Meu pai morando lá no Guarujá, botou um anúncio na época, e quem respondeu foi uma amiga da minha mãe. Só que ela respondeu assinando no nome da minha mãe. E aí a minha mãe foi pedir desculpa pro rapaz que tinha mandado a carta para contar o engano e tudo. E desse pedido de desculpa, eles namoraram 2 anos por carta. Minha mãe deixou o trabalho da EMATESP, viajou para São Paulo, casou. E eles foram casados durante 35 anos, tiveram 3 filhos. Eu sou a do meio, a única mulher. E é uma história de amor que merece até um livro, né? Merece até um livro. Merece até um livro. Fale da sua formação. Você formou. Pronto, eu sou formada em Letras pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, né? Eu estudei em escola pública a vida inteira, fui aluna do Hermínio Barroso a vida inteira, né? Toda a minha formação básica foi lá. E eu saí diretamente do 3º ano para a universidade pública, numa época em que nem se falava de universidade, porque eu terminei em 2000. E aí eu fiz letras. Durante o período de faculdade eu engravidei, tive minha primeira filha, a Stephanie. E aí depois eu engravidei de novo e resolvi voltar para cá por conta de questões de saúde, de cuidado com as crianças mesmos. E aí depois eu fiz licenciatura em língua portuguesa. Então hoje eu tenho letras, inglês e português, licenciatura em língua portuguesa, tenho formação em especialização em gestão escolar, tenho um MBA em gestão da inovação, estou fazendo agora biblioteconomia, né? E estou fazendo um MBA em cultura e inovação de pessoas. Puxa, me cabulou já. Daniele, você... Como foi que você se despertou para a literatura? A minha relação com livros, ela surgiu através do meu pai. O meu pai, apesar da minha mãe ser professora, meu pai foi taxista, faleceu na época taxista, passou mais de 20 anos taxista, mas meu pai era um leitor voraz. Então ele adorava ler, principalmente jornal, todos os dias, e aqueles livrinhos de bang-bang de bolso. Era muito sagrado o livrinho de bolso. E aí, quando eu fiz 9 anos, o meu pai me deu uma coleção de livros de uma autora chamada Bárbara Cartland, que era uma autora de romances mesmo, desses livros que a gente acha muito em banca de jornal até hoje. E aí eu comecei a ler. Eu já fui alfabetizada muito cedo, né? A professora Dalma, eu fui alfabetizada na época, era uma coisa muito estranha. Com 5 anos eu comecei a ler. E aí eu gostava muito dos livros, e aí começou essa paixão pelos livros, e os livros foi a forma que eu tinha de sair de dentro do Paracuru, né? Se hoje o Paracuru ainda é uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, imagine há 30 anos atrás. Então, era o meu jeito de estar para além do Paracuru, para além das paisagens, para além das histórias do cotidiano. E aí começou essa coisa da literatura na minha vida, que no ensino médio se aprofundou, porque eu botei na cabeça que eu ia ler todos os livros de literatura clássica brasileira ainda no ensino médio. E depois eu peguei a lista dos cânones universais e resolvi que eu ia ler todos também. Então eu lia um livro por dia, para poder dar conta dessa meta de adolescente de ler. E aí começou essa paixão por literatura. Você escreveu... Eu escrevo algumas coisas. Publicado, tudo que eu tenho publicado é científico. Na minha área de conhecimento, eu tenho pesquisa publicada, artigo publicado na área de competências socioemocionais, né?
Eu tenho um artigo publicado na área de ensino de linguagem através da literatura. Ano passado, esse ano, na verdade, eu já apresentei, já está em publicação um artigo sobre o ensino do respeito à diversidade através da convivência, né, com essas pessoas diversas. E tudo que eu tenho publicado é isso, né? Da literatura eu guardo tudo. O que ainda, às vezes, eu ainda exponho é quando eu me apresento com poesia, que eu apresento algum texto meu, mas esses textos já estão sendo organizados, porque a ideia é que no próximo ano eu publique esses textos. Puxa, que bom. Né? Você tem essa referência, essa paixão pela leitura e tudo mais. A gente sabe que você tenta promover isso, né? Tento. Tanto nas aulas, eu tenho um cuidado muito grande de que quando eu estou dando aula, que eu mostro para o meu aluno que não é só um livro, que não é só um autor, né? Então, como eu leio os livros que eu apresento para os meus alunos, eu sempre dou aquela pitadinha de onde é que eu posso parar para instigar ele. Olha, tem lá na biblioteca da escola, tem quantos exemplares, para dar essa instigada para o menino ler. A outra coisa que eu faço é levar muito livro para a sala. Eu sempre gosto de tirar pelo menos 50 minutos da semana para sentar com os meninos e ler. Vamos ler alguma coisa. O que é que você quer ler hoje? Né? É um mangá, é uma revista em quadrinho, é um poema, vamos ler. Quando eu pego turmas que têm muita dificuldade, eu levo o mesmo exemplar para todo mundo e eu vou fazendo a leitura junto com eles. Vamos lendo comigo. Vamos acompanhando comigo. Tá entendendo? Tá gostando? É legal, né? E a partir dessa paixão, né, eu conheci alguns alunos que hoje não são mais alunos, mas que formam um grupo poesia. Né? E aí o grupo poesia é um grupo especificamente de sarau. A gente leva poesia feita pelos meninos, a gente leva poesia de grandes poetas que eles gostam, ou de poetas desconhecidos pelo grande público, mas que são bons poetas. A gente leva música, a gente leva pintura. Essa blusa foi uma blusa feita pelo Serginho, toda à mão, que é um dos artistas do grupo Poesia, e aí a gente vai levando essa literatura viva para que as pessoas se amparem nessa parte de que a arte escrita pode te impressionar, e muito pensando em Ferreira Goulart, né? Que se a vida não é o suficiente, então a gente precisa da arte, né? O meu pensamento com o grupo Poesia é que geralmente nas escolas os meninos são muito instigados a fazer arte, a pintar, a desenhar, a encenar, a escrever, mas quando eles terminam a educação básica, eles são jogados dentro do mundo produtivo. E aí parece que a arte sai da vida deles. Ou você vai ser artista profissional, ou a arte sai da vida deles. E a ideia do grupo Poesia é dizer que a gente pode viver nesse mundo de produção, de trabalho, mas que a arte vai ser o teu refúgio, de produzir música, de ouvir música, de cantar, de tocar, de se reunir para ler, de rir, né? Então o grupo Poesia tem muito essa coisa do levar a literatura para todo mundo de forma leve, sem ser aquela coisa muito profissional, para mostrar que todo mundo pode fazer poesia nesse sentido do parar e se apaixonar por aquele instante. E o que por exemplo, quais são as possibilidades assim, de acesso a atividades acesso à literatura e atividades que proporcionam, além desse grupo que você falou? A gente tem, eu considero que a gente tem uma dívida terrível, né, que é a falta de uma biblioteca pública, né? Eu acho que isso é algo mensurável, a dívida, porque por mais que a gente viva num mundo tecnológico, o acesso ao livro, ele é um incentivo, né? Eu te dar aquilo materialmente, eu te materializar esse texto, né?
E o espaço de biblioteca, ele te abre para isso, né? Eu posso ter um celular na mão, mas o que eu vou manusear aqui não me leva a ler. Né? Me leva a uma rede social, me leva a notícia, talvez, mas não me leva a ler. Né? E se for, é uma leitura muito rápida. Né? E aí, quando eu crio espaços de leitura, trabalho de leitura, seja dentro da escola, né? Hoje a gente tem uma lei federal que diz que toda escola obrigatoriamente tem que ter uma biblioteca, e a gente sabe que isso ainda não acontece, né? A gente sabe que isso ainda não acontece, mas a gente precisa de espaços, né, de leitura, espaços de encontro, motivação para a leitura, inclusive com professores. A gente tem que despir um pouquinho dessa coisa de que eu, professor, só vou planejar a aula e dar aula. Eu tinha uma diretora que dizia assim, eu não quero dar dores de aula. Ela dizia que queria professores, ela não gostava dessa expressão. E a gente precisa levar essa leitura como algo cotidiano, né? Por exemplo, aqui tá o material que eu estou lendo para estudo, para trabalho, né? Eu estou me aprofundando muito em Antônio Salles, né? Muito mesmo. Espiritual. Né? E aí, como eu estou me aprofundando muito em Antônio Salles, esse é o material que eu estou estudando atualmente. Mas lá em cima do meu quarto tá os livros que eu leio todos os dias, que são os livros que eu leio por ler. Né? Eu estou lendo A Era Imortal, eu estou lendo a Unicórnia Negra, que são livros que eu leio por ler. Então, assim, a gente precisa quebrar esse padrão do professor só ler por trabalho, que isso é muito cansativo. Mas isso é hábito. Eu não tenho como chegar ali para o professor amanhã e ele vai fazer isso. Eu tenho que ir criando esse hábito, esses espaços de leitura, essa construção. E aí você vai criando construções de hábito de leitura que vai incentivando que essa leitura vá passando para outras pessoas. Porque se eu crio professores leitores, provavelmente eu vou reproduzir esses aspectos ali, né? Essa relação com o livro passou pelo meu pai, mas eu tenho, por exemplo, até hoje guardado a máquina datilografar que a minha mãe datilografou quando eu tinha 10 anos, a monografia dela. Porque é uma memória afetiva que eu tenho do tempo que a mãe da minha mãe se dedicou a produzir conhecimento, a levar conhecimento. E aí você vai criando esses espaços que às vezes são tão simples. Por exemplo, se eu pego, né? Se eu pego Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Se eu pego aqui Casmurro... Você tem uma verdadeira biblioteca. E se eu pego Dom Casmurro, Machado de Assis, né? Esse aqui foi o primeiro livro de literatura que eu ganhei. Espuma Flutuante. Meu tempo de escola, né? Esse aqui era um dos livros recomendados. Pronto, eu ganhei esse livro do cara que veio deixar os primeiros livros para a primeira biblioteca da Hermínio Barroso. Acho que isso foi em 98, eu acho. E aí a minha mãe na época era a diretora e eu fiquei com aquela carinha de criança do cachorro que caiu do caminhão de mudança, olhando pro cara, né? E aí esse livro estava lá solto entre as caixas e ele foi e me deu, né? Que é, né, um clássico do Castro Alves, que eu gosto muito. Mas quer dizer, por exemplo, eu pego Quincas Borba, Machado de Assis. Se eu chego para o meu aluno, né, e eu apresento Quincas Borba desse jeito, a primeira coisa que ele vai fazer é rejeitar. Por quê? Porque eu estou apresentando um livro cheio de letras e de palavras inserido dentro de uma geração que não tem esse hábito. Mas aí eu vou e pego Quincas Borba, adaptado para quadrinhos, Luiz Antônio Aguiar. E aí eu começo a dar para o meu aluno o primeiro contato com um clássico. Trazendo para ele uma linguagem que é uma linguagem visual, que eles estão bem mais habituados, e que vai fazer com que ele leia, e que ele se interesse, e que ele tenha um contato com uma linguagem diferente, até porque essa adaptação usa praticamente toda a linguagem do texto, mas eu uso uma linguagem mista, que vai fazer com que o meu aluno leia um clássico.
Não que ele vá lá na internet e pesquise um resumo, que ele leia um clássico, que ele conheça um clássico. Então, existem estratégias que você, quanto professor, né, quanto comunidade, a gente consegue chegar com esse livro para as pessoas lerem, né, e apaixonar. Só que é aquela coisa, eu só consigo apaixonar se eu for apaixonado, né? Como é que eu vou vender paixão se eu não me entorpeço? Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né, de usar essas outras opções, né? E se você olhar, apesar de eu trabalhar com alunos médio, né, eu tenho muito livro, que são livros, Drácula de Bram Stoker, que é um clássico universal, para que eles conheçam, né, eles conhecem os livros, né, e aí o interessante é que você consiga chegar no que é que aquele aluno gosta. O que é que eu vou vender para aquele aluno que vai instigar ele, vai pescar ele? Então, ter diversidade de repertório ajuda muito. Por isso, se você olhar, tem de tudo um pouco, né? Tem literatura clássica brasileira, tem literatura clássica universal, esses são os meus favoritos, tá? Aqui é só terror e suspense. Que é só terror e suspense. Aqui são alguns escritores que estão bem na modinha hoje em dia, né, que são escritores que estão saindo muito hoje em dia. Ali é literatura universal. Aqui é uma prateleira nova que eu estou criando com alguns livros, né? Inclusive tem esse da Miranda que eu comprei agora recentemente, que eu adoro, que é uma releitura da Chica da Silva. A Ana Miranda, que é uma escritora cearense, né? Ela chama ela da Cinderela Negra. E aí tem literatura negra, cordel, né? Aqui só são livros que viraram filmes e séries, que isso é muito importante, porque quando eu pego livros que viraram filmes e séries, eu gosto muito de assistir série e filme também. Série é uma forma de dar uma mordida na adolescente, no jovem, porque eles estão sempre acompanhando, né? Então você acaba tendo uma linguagem que te aproxima, porque você conhece algo que eles gostam. Né? E aí você vai, por exemplo, os meninos ficam admirados, eles gostam muito de Grey's Anatomy, tá tudo na moda agora, Grey's Anatomy de novo, que é uma série que já tem mais de 20 anos. E aí quando eu falo do Grey's Anatomy, eles ficam, né? E aí você vai indo, por exemplo, Game of Thrones é um feijão com arroz, né? Dos meninos que gostam do mundo geek hoje. Que eu também vivo mais ou menos no mundo geek, porque eu tenho uma filha que é apaixonada por mangá, porque aqui ainda tem isso, cada um no seu quarto tem a sua biblioteca particular. Então eu tenho a mais velha, a Stephanie, que adora romances, né? Que vê todos aqueles romancezinhos lá com açúcar, e aí eu vou indo pelo lado dela para mim conhecendo essa literatura que as meninas gostam mais. Eu tenho a Maria Eduarda Duda, que é apaixonada pelo mundo geek, então eu vejo tudo de anime, de mangá, desse mundo, né, da DC, da Marvel, e aí vou chegando também através dessa linguagem. E tem o Jefferson, que é professor, que também é meu filho de coração, que adora literatura para a diversidade, né, pessoal? E aí eu vou também conhecendo toda essa literatura produzida, né, para essa comunidade tão grande. E quando você vai entrando nesse mundo, você tem várias coisas para conversar até você chegar e conseguir vender literatura. E uma coisa que é muito importante é todos os padrões. Olha a literatura infantil, porque quando eu me encontro com os meus pequenos, eu também tenho que ter assunto para literatura infantil. Né? Às vezes eu encontro alunos que ainda, mesmo estando no primeiro médio, ainda estão em fase de alfabetização, e aí eu vou alfabetizá-los. Eu acho que só chegar perto de você a gente já fica com vontade de ler. Só chegar, eu acho que você, a bagagem que você tem, né? Eu acho que já, você falou que a falta de uma biblioteca, o pessoal de Paracuru vinha para a casa da professora. Deixa eu te mostrar uma coisa, vou pegar aquela caixa lá, Paty. Essa caixa aqui embaixo. Essa aqui? É. Essa é uma caixa muito preciosa. Essa aqui é uma caixa de cordéis. Tá?
Tá 2 livros aqui, porque eu fiz uma visita há poucos dias numa escola. Esse é a adaptação da UFC, do Cordéis do Patativa da Saré. E esse é o do Braulio Bessa, que eu tive o prazer de estar com ele. Esse livro tem uma história. Aí esse daqui são cordéis que eu sempre levo para apresentar quando eu vou para as escolas fazer oficina de cordel. Só que aqui tem, por exemplo, ó, esses cordéis aqui, o Osano, são cordéis de uma escritora daqui, que é a Ariadne. Ela faz cordéis aqui, né, da Ariadne Nascimento. Também tem o Zé Maria aqui, que também faz muito cordéis. E eu tenho esse material, que é um material que eu amo de paixão, que são oficinas de cordéis que eu fiz com os meus alunos. A produção com... E eles fizeram todo o processo, desde a estilogravura, à mão, todo o processo de estilogravura, à mão, feito com carimbo feito de isopor, né? A produção dos textos. Muito bem escritos, né? A produção dos textos. E aí a gente fez um compilado, né, de alguns dos textos. E ano passado a gente chegou até a comercializar para ajudar eles no evento. E aí, o que é que aconteceu? Durante um mês a gente conseguiu produzir mais de 100 cordéis. Isso é um fenômeno. Que coisa interessante, né? Rapaz, isso aqui é uma coisa fora de série. Impressionante. E aí alguns dos meus trabalhos são esses. Rapaz, eu estou fazendo uma das coisas mais brilhantes dessa rádio, viu? Isso aqui é uma conversa assim que... E assim, eu tenho um projeto, né, se Deus quiser vai dar certo, que é a gente abrir uma biblioteca comunitária. Já conversei com alguns amigos e se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente conseguiu o apoio do Sistema de Bibliotecas do Estado do Ceará, né, inclusive para fornecer material, né, livros e tudo. E se Deus quiser, daqui para o final do ano a gente vai finalmente abrir uma biblioteca comunitária para a população de Paracuru ter acesso a livros e eu poder fazer rodas de conversa, rodas de leitura, rodas de incentivo, rodas de produção e a gente poder divulgar mais literatura e mais leitura na cidade. Paracuru tem quem faça e aconteça. Eu vejo assim, por exemplo, a gente falou do celular, eu vejo o livro assim como uma das coisas mais resistentes da nossa história, né? Porque o livro já foi tratado como preconceito, já queimaram o livro, já fizeram tudo no mundo, né? O livro já passou por tudo que é coisa no mundo, agora ele está querendo, o celular está querendo tomar o lugar dele, mas o livro é o livro. O livro físico ele resiste e eu acredito, quando eu cheguei na universidade em 2001, era exatamente quando a gente estava vivendo essa ascensão do mundo tecnológico, do celular, né? E eu lembro que se falava muito nessa possibilidade do livro físico sumir, de chegar uma hora de que o livro físico ia sumir. E quando você chega dentro de uma Bienal do Livro, como se viu, né, esse ano aqui no Ceará, e para quem acompanha páginas de leitura, né, como se vê lá no Rio de Janeiro agora, que foi recorde de público, né? Quando você chega nesses encontros de literatura e de livro físico, você vê que ele não vai deixar de existir. Na verdade, ele vai crescer. Ele vai crescer. Ele se modificou, ele se adaptou, ele se tornou mais resistente, ele se tornou mais bonito, ele se tornou mais diverso. Mas é o livro físico, é aquela coisa maravilhosa você pegar o livro novo e fazer assim. Cara, não tem isso, ninguém substitui essa paixão. E aí, assim, você vai chegar um momento que até quem está lá no Kindle, né, no aparelho celular, no tablet, ele começa a migrar para o livro físico porque a leitura começa a exigir esse contato físico, né? Esse sentimento, que não é à toa que é poesia, esse sentimento, não é o texto escrito, é esse sentimento. Quando você pega um livro físico, ele te dá esse sentimento, né?
ele não amplia, ele quer que você estique o braço, diminua o braço, feche o olho, abre o olho, mas ele não vai perder força. Ele não vai perder força. E principalmente tendo pessoas como você. Estou impressionado, sinceramente. Não adianta você ficar conversando. Conversar com você precisa ter pelo menos um mês. Mas a gente deu assim um alô, deu uma mensagem para a gente parar por enquanto a nossa conversa, porque eu acho que nós vamos conversar ainda muito mais. Tá bom. E tem um evento que vai acontecer no final de semana. Sábado agora a gente vai estar com o pessoal da Arpolu, Grupo Poesia. A gente vai se apresentar com o Sarau Mar, que é um dos primeiros saraus que a gente fez, uma adaptação, vai estar o grupo quase todo completo, que é a juventude de povos tradicionais do Ceará que vão se reunir aqui no Paracuru. E a gente vai estar lá no Antônio Salles a partir das 20 horas, né, nos apresentando e com alguns convidados. Além do Grupo Poesia, ainda vai estar o Demétrios e a Késia, com música, voz, violão e muita poesia, muita literatura nesse dia. Também nesse dia vai estar o Alex Marques, que é um dos meninos do Poesia, que esse ano, agora em setembro, publica seu primeiro livro, já está em fase de finalização. A gente vai fazer o lançamento do livro dele, se Deus quiser, que também vai estar com a gente lá, voz e violão e poesia, porque o Alex é poeta e cronista, além de musicista, certo? O recado que eu posso dar é leia no celular, leia no tablet, leia no livro, leia o cordel, leia o mangá, leia, porque quando a gente lê, a gente não é escravo do pensamento de ninguém. Ninguém é obrigado a pensar, a acreditar em tudo que nos diz. Leia. Muito obrigado. Eu que agradeço pela visita. Tenho certeza que essa satisfação ela vai chegar a todos que assistirem essa nossa conversa. Que bom. Obrigado. Eu agradeço Muito demais obrigado. por vocês estarem aqui. Valoriza, essa nossa conversa vai valorizar a nossa arte. Com certeza. Com certeza.